Você fez uma cirurgia plástica e está sentindo um aumento de volume, uma sensação de líquido. Quando você passa a mão, você sente uma flutuação da pele. Isso pode ser seroma. E o seroma, quando não identificado e, consequentemente, não tratado, ele pode trazer consequências e comprometimentos importantes para a tua cirurgia. Então, se você vai operar ou já operou, você precisa assistir esse vídeo. Então, hoje eu quero te explicar o que é seroma, quais são os sinais que ele pode estar presente, as consequências disso e o que você precisa fazer e o que deve ser evitado no caso de um diagnóstico como esse, da presença de seroma após uma cirurgia plástica. Eu sou a doutora Marciele Martins, eu sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia dermatofuncional e tenho ajudado ao longo de 16, quase 17 anos, mulheres e homens que estão passando por um pós-operatório ou ainda por complicações pós-cirúrgicas. Então, afinal, o que é seroma? Toda cirurgia, ela gera algum nível de trauma, de lesão tecidual. E o próprio descolamento, no caso de uma abdominoplastia, no caso de cirurgias mamárias, e a própria lipoaspiração faz com que crie um espaço vazio, crie um espaço entre as camadas que foram descoladas. E, por uma resposta de cicatrização, a presença de um líquido neste local começa a acontecer. O que acontece é que o organismo, muitas vezes, ele não dá conta de reabsorver isso sozinho. Então, há a necessidade de uma intervenção. E você pode estar se perguntando, então é por isso que eu preciso fazer drenagem. Sim e não. E eu vou te explicar o porquê. Quando você faz uma cirurgia, todo esse líquido inflamatório que o teu corpo vai produzir, ele precisa sim ser controlado. Como que você vai controlar isso? Através de um tratamento pós-cirúrgico especializado, onde o profissional, no caso o fisioterapeuta, ele vai conduzir, ele vai manejar todo esse pós. O que isso quer dizer? As técnicas que ele vai escolher para tratar você ajudam a minimizar o acúmulo desse líquido, assim como o uso da cinta, o uso de faixas, placas, tudo isso também contribui para uma redução desse espaço morto e, consequentemente, um controle da formação desse líquido. Entretanto, quando esse líquido ele não é conduzido, ele não é controlado, você precisa fazer a remoção. E aí sim, a remoção, em geral, ela é feita por punção. Ou seja, nós vamos aspirar esse líquido que está acumulado naquele local. Então, as cirurgias com maior risco disso acontecer são as cirurgias com maior grau de descolamento. Então, pacientes com pós-bariátrica, que tem muita sobra de pele, precisa de cirurgias onde vai ter remoção de pele, em geral, tem um descolamento bastante extenso. Cirurgias de lipoaspiração, principalmente cirurgias com tecnologias, Renuvion, BodyTite, Ergoplasma, Quantum, são tudo recursos que auxiliam na retração de pele, mas também aumentam ali a chance do paciente ter seroma. E quais são os fatores de risco que podem contribuir para maior coleção de seroma? O primeiro, como a gente já falou anteriormente, é o descolamento durante o ato cirúrgico. O segundo é o uso inadequado de cintas e placas. A retirada do dreno também pode ser um fator de maior acúmulo de seroma, porque se foi removido precocemente, ele ainda tem aí uma produção exagerada e o dreno não estando ali, o corpo vai reter esse líquido. Então, se o teu corpo também está extremamente inflamado, aumenta a chance, junto com a cirurgia, de maior acúmulo de seroma. A movimentação exagerada também nesse pós-operatório pode ser um fator de predisposição. E claro, o pós-operatório. Um pós-operatório mal conduzido pode também atrapalhar toda essa condução na reabilitação pós-cirúrgica. E você pode estar se perguntando, mas como eu sei que eu tenho seroma? O seroma clássico, ele normalmente parece uma bexiga d'água. Você coloca a mão, ele faz inclusive uma movimentação dessa pele. Esse é o seroma clássico. Em grande volume, ele é extremamente visível.
Mas alguns sinais a gente precisa ficar atento. Muitas vezes você não tem esse aumento e essa flutuação, mas uma área começa a endurecer, ficar mais avermelhada, então um aumento específico de uma determinada região, tudo isso pode ser um sinal de alerta e você precisa ficar atento a tudo isso. Outro ponto importante é o aspecto da pele, a coloração, aquela pele extremamente brilhosa, esticada, pode ser um sinal de alerta. A presença da dor em um local específico pode também ser um sinal de atenção. E outro ponto que você precisa ficar atento é o aumento repentino. Estava indo tudo bem e de repente houve ali um aumento exagerado. Isso tudo são sinais que você precisa considerar. Mas então, todo seroma é grave? Não. O seroma, ele é algo decorrente do procedimento e ele precisa ser tratado. E sendo tratado, ele não traz consequências que vão aí comprometer o resultado da sua cirurgia. Agora você precisa ficar atento. Ficou muito vermelho, ficou endurecido, ficou quente. Isso tudo são sinais que o teu seroma pode estar evoluindo por um caminho não tão bom, onde vai necessitar, além da remoção, muitas vezes, a introdução de um antibiótico. E isso tudo vai ser dialogado com o próprio cirurgião plástico e a equipe que está conduzindo o pós-operatório. Quando o assunto é seroma, um ponto de muita preocupação é o encapsulamento. O que é isso? É quando o líquido fica parado por muito tempo, o corpo isola esse líquido, gerando uma reação de proteção e ele encapsula, né? E essa cápsula, infelizmente, por mais que seja esvaziada, ela não é removida. Então, se isso estiver impactando de forma estética, né, comprometendo o resultado estético, o paciente vai precisar fazer uma remoção dessa cápsula através de um procedimento cirúrgico. Então, esse seria um ponto de atenção, de preocupação, porque pode necessitar de uma reabordagem. Porém, se ele for tratado no tempo correto, esvaziando, né, todo esse espaço que está acumulando, esse encapsulamento não vai chegar a acontecer. E o que você não deve fazer quando o assunto é seroma? Primeira coisa é não ficar se automassageando. Sentiu endurecido, sentiu mais vermelho, sentiu que tem líquido, não fique se massageando. Siga as orientações do seu pós-operatório. A automassagem pode fazer mais inflamação e isso piorar o seu quadro. Então você precisa buscar um tratamento especializado e também avisar o cirurgião plástico que lhe operou que tudo isso está acontecendo. Então, se você sente a área endurecida, muitas vezes você vai ficar tentado a fazer uma compressa morna, uma bolsinha de água quente. E isso não é indicado quando nós temos uma inflamação exacerbada, porque pode atrapalhar todo, né, essa evolução e piorar, inclusive, a presença desse líquido. Então, bolsa de água quente, compressa quente em seroma é contraindicado. E você não deve esperar isso se resolver sozinho, porque como eu mencionei anteriormente, o não tratamento pode trazer consequências estéticas e funcionais que muitas vezes só serão revertidas com um novo procedimento cirúrgico. Então, se você está sentindo esse aumento de volume ou ainda uma área endurecida, aumento de temperatura, você precisa buscar ajuda profissional. O seroma não tratado, ele também pode trazer consequências como, por exemplo, a abertura de pontos, porque o líquido ele pode muitas vezes buscar um caminho para ser eliminado. E o caminho mais fácil é um ponto de fragilidade, que seria a área da incisão. Então, isso é algo que pode trazer aí uma consequência estética bastante ruim, né, para a sua cirurgia. Então, quanto antes esse seroma for tratado, nós minimizamos o risco disso acontecer. O seroma volumoso, aquele que eu falei para vocês que flutua, que fica com aspecto de bolsa d'água, ele é fácil de ser identificado. O problema são os seromas menores e por isso a ultrassonografia, né, o exame de imagem, ele traz uma maior assertividade não só no diagnóstico, mas também na remoção através de uma punção guiada. Então isso é o padrão ouro
para remoção do seroma. Porém, o tratamento dele, ele vai necessitar de uma compressão direcionada, né, de uma órtese confeccionada de forma específica para aquela região que está com a presença do seroma. Tudo isso vai ajudar você ter a solução disso o mais rápido possível. Se você fez uma cirurgia plástica, não ignore esses sinais. E ainda, se você está planejando uma cirurgia, é importante que você se certifique que o profissional que vai lhe atender tem aí não só formação técnica, experiência também, é importante para tratar essas situações caso elas aconteçam. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que você ainda tem dúvidas e como eu posso te ajudar. E eu te vejo num próximo vídeo.